Enquanto você se afoga no desespero, outros nadam em meio a ele todos os dias. Dia 5 de outubro de 2024, eu postei um vídeo sobre disciplina, do personagem Shohei Barou, de Blue Lock. E desde aquela época, eu nunca mais falei do personagem. Mas nesse meio tempo, o Barou teve um baita desenvolvimento, e eu também. E hoje vou estar repassando isso pra vocês. Bom, eu sou Lug ou Lug, tanto faz. E antes de começar, eu queria estar agradecendo aos membros do canal que sempre dão um suporte financeiro. E também queria pedir o seu apoio com um like e hypando o vídeo. Bom, eu já falei o suficiente, então bora pro vídeo. Já parou pra pensar o que te impede de ser uma pessoa incrível? Para Barou, esse questionamento nunca existiu, porque ele já faz e já toma decisões que já fazem ele ser esse tipo de pessoa em diversos pontos. Mas em outros a história é diferente. Barou nos é apresentado na primeira seletiva do projeto, como uma máquina de fazer gols. Tão egocêntrico ao ponto de menosprezar o próprio time, se recusando a passar a bola para os companheiros e dizendo que preferia morrer do que fazer isso, e exigindo que sempre tocassem a bola para ele. Ele se autodenominava como rei, e define o resto do time como seus escravos. Ele até diz que rei se importa com seus escravos. Esse egocentrismo tóxico é carregado de uma baita falta de empatia. Estudos apontam que para esse tipo de pessoa, o sofrimento alheio é visto como um incômodo, ou algo irrelevante perto dos problemas do indivíduo. Os próprios companheiros de time do Barou diziam que isso ia ferrar eles. E na primeira seletiva, o time inteiro do Barou foi desclassificado. E ele foi o único que sobreviveu por ter sido quem marcou mais gols do time. Um rei tirânico que construiu seu império em cima de corpos escravizados. Ele sacrificou vários talentos do próprio time pelo bem do próprio ego. Porém, essa é a proposta do projeto, né? A postura do Barou nesse momento é bem limitante, mas em outros quesitos, ele dá uma aula de como uma pessoa focada deve ser com seus objetivos. Ele treina intensamente mais do que os outros, ele se alimenta de forma adequada, sempre mantém tudo organizado, ele sempre tá focado. Ele fala e executa, diferente de muitas pessoas que só sabem falar, porque palavra sem ação é igual a nada. Você pode desejar muito uma coisa, mas se você não faz nada pra alcançar, você nunca vai sair do lugar. Estudos mostram que a falta de clareza e planejamento é um dos principais fatores que impede o sucesso e geram procrastinação. Quando não temos um alvo, o cérebro tende a ruminar sobre falhas passadas, o que intensifica o sentimento de culpa e tédio. Barou não é o mais talentoso, ele é o mais dedicado. O chute dele que é forte pra caralho não vem de um talento inato, vem de um físico que ele construiu na base do esforço. O corpo dele não é algo dado, é algo que ele criou com o tempo, tá ligado? Fora que o Barou tem uma fome insaciável por vencer. Sabe quando você tá jogando bola, ou seja o que for, e a pessoa não se esforça nem pra chegar na bola e você fala que faltou vontade? Com o Barou não tem essa história. Ele sempre dá a vida seja no que for. Ele sempre quer se destacar de alguma forma. E pode parecer bobo, mas é isso que falta nas pessoas em seus objetivos. Se esforçarem para alcançar seu objetivo de vida. Se uma pessoa se dedica ao extremo com coisas bobas, imagine como essa pessoa se esforça então com seu objetivo. E é isso que define o Barou como o melhor. Agora, olha para isso tudo e me responde com sinceridade. Cadê essa intensidade na sua vida? Porque eu vejo todo mundo falando que quer vencer. Todo mundo falando que quer ser o melhor, mas quase ninguém tá disposto a agir como alguém que realmente quer isso e faz cada momento valer a pena. Falta fome, tá ligado? Falta aquela sensação de não aceitar perder, de não aceitar o básico, de não ficar parado no mesmo lugar e só ver o tempo passar dia após dia. As pessoas se contentam fácil demais com suas condições. Conseguem um resultado mediano e já acham que venceram, fazem o básico e já acham que é o máximo. Enquanto tem gente por aí que nunca tá satisfeita. E isso separa quem chega em algum lugar de quem só imagina. Ser competitivo não é sobre pisar nos outros, é sobre não aceitar menos do que você sabe que pode conquistar. É fazer as coisas com uma mentalidade que você quer vencer a todo custo, até mesmo nas coisas pequenas, porque quem não se esforça no pouco nunca vai aguentar o peso do grande. Você precisa dessa fome, essa obsessão por melhorar, por evoluir, para ir além do ego, porque no fim, talento pode ajudar, mas essa intensidade, a disciplina e a vontade de vencer é quem constrói alguém imparável. Quando o Isagi toca a bola ao invés de chutar, o Barou fala para ele sair que aquilo não era para ele. O Barou disse isso porque o Isagi não serviu naquele momento para ser um atacante, porque ele não teve fome o suficiente para ele mesmo chutar e marcar o seu próprio gol. Ele preferiu passar para alguém que ele julgou ser mais adequado, no caso o Kunigami. E essa falta de ego por parte do Isagi
de ser o melhor naquele momento, irritou o Barou, porque todos estavam ali para se tornarem o melhor atacante do mundo. E ver alguém com essa oportunidade, mas com tão pouco ego para decidir por si mesmo, era inadmissível na mente do Barou. Muitas pessoas não conseguem entender essa mentalidade de querer ser o melhor do Barou de início. Mas me responde uma coisa: você quer passar a vida toda buscando a luz ou ser quem ilumina? O ego é só uma arma, mas você precisa de um escudo. E esse escudo pode ser a ambição. Mas as pessoas só conseguem enxergar isso quando perdem. E veem tudo que acreditava ser absoluto ruir diante do desespero. As crenças absolutas de Rei vieram a se tornar uma armadilha. Mas essa armadilha trouxe consigo uma lição muito importante na vida do Barou. Uma pessoa que nunca teve que se preocupar com nada não está preparada para nada. É uma pessoa fraca e insegura, e principalmente despreparada. O psicólogo Carmies, sei lá o que, desenvolveu uma teoria que afirma que crises emocionais intensas, como o desespero, são essenciais para o crescimento da personalidade. Quando o Barou perde pro Isagi e é roubado pro time do mesmo, ele sente na pele o desespero. E na partida a seguir contra o Hell Kunigami Shigiri, ele não conseguia fazer praticamente nada, porque o time sabia lidar com o estilo de jogo do Barou. Então ele começou a ficar muito frustrado por não conseguir marcar nenhum gol e também com as provocações do Isagi. Mas a gota d'água foi quando o Isagi usou ele de isca para marcar, como se ele fosse apenas mais uma peça de um jogo. E essa frustração foi tamanha que ele desmoronou. A pressão foi tanta que quando o Isagi pediu pra tocar, ele apenas obedeceu. Muitas pessoas têm certeza de tudo, até experimentar o verdadeiro desespero. O desespero consegue enganar até mesmo o desesperado. De acordo com o Google, o desespero é um estado de consciência que julga uma situação como sem saída. É algo que te afoga e parece que não tem como você sair disso. Mas é aí que você se engana. O Barou se imaginou em um futuro onde ele estava afundado, bebendo enquanto viu Isagi conquistando o mundo. Ele chegou ao que chamamos de fundo do poço. O fundo do poço é uma metáfora para o ponto mais baixo de uma crise pessoal, financeira ou emocional, representando pela perda de controle, esperança, valores ou referências. Ele não se limita apenas a um estado de ruína material, mas sim a um estado de desespero profundo, servindo muitas vezes como ponto de virada para recomeço, aprendizado e resiliência. E foi isso que o Barou fez. Barou fez uso do desespero para se reinventar naquele momento. Ele percebeu que, já que ele não poderia ser o protagonista ali, então tudo o que restava para si era ser o vilão, que devorava a luz do protagonista. No final, ele nos mostrou que a verdadeira chave para o sucesso vai ser sempre uma mentalidade boa, que procura recomeço mesmo no fim, que usa o fundo do poço como sua maior fonte de motivação para mudar. Não existia um caminho para ele marcar um gol sozinho, então ele decidiu esmagar todos ali e ele mesmo criar esse caminho. Segundo Carmies, o desespero funciona como um incêndio florestal. Ele destrói estruturas mentais velhas e limitantes para que uma nova identidade mais autêntica e forte possa surgir. E ele prova que sem esse desconforto extremo, o ser humano tende a estagnar na sua zona de conforto. Ele observou que indivíduos que alcançaram altos níveis de desenvolvimento moral e intelectual passaram por fases de desintegração como essa, onde essas pessoas foram expostas a um alto nível de estresse e tiveram que abandonar crenças para criar algo maior. Então, com isso eu quero que você entenda uma coisa: o que quebrou o Barou naquele momento foi exatamente o que fez ele evoluir. Por isso ele adotou o desespero como sua nova ideologia. Às vezes, o que mais te machuca é a real fonte da sua força. Enquanto a maioria foge do desespero, outros mergulham de cabeça. Enquanto a maioria se vitimiza, outros se aproveitam disso para evoluir de verdade. Tem gente que perde e que usa isso como desculpa, tem gente que falha e usa isso para existir. Mas para quem quer mudar de vida, de situação ou a situação da família, quem quer ser o melhor, usa isso como motivo para ação, motivação. Toda derrota antes da morte é só psicológica, mano. O Barou entendeu naquele momento que continuar sendo o mesmo rei não ia levar ele a lugar nenhum. Então ele fez algo que poucas pessoas têm coragem de fazer. Ele preferiu destruir a si mesmo. E esse é o caminho mais doloroso, porém o mais adequado. Pensa comigo. Às vezes, algumas circunstâncias exigem aptidões que não desenvolvemos anteriormente, como maturidade, por exemplo. Então, não existe outra alternativa para resolver aquilo, além da mudança do ser por completo. No final, não tem outro caminho. É melhorar ou melhorar. Mas sempre se lembre do garoto que sonhou com a coroa e honre a vontade dele. Na busca por um objetivo, vai chegar um momento que você vai se sentir exausto, se sentir perdido ou sem sentido no meio do caminho. Mas sempre se lembre do porquê você chegou até aqui. Eu recentemente estou assim, eu me sinto meio perdido.
Eu tento escrever roteiro, mas as ideias não estão fluindo como antes. Mas chega de ficar dando desculpa. Eu tô atrasando porque eu sinto que eu me perdi no meio do caminho. A forma como eu escrevo, eu vejo que passo por muitas mudanças com o tempo. O meu eu antigo escrevia com mais paixão, sabe? E eu não sinto isso mais. Mas isso não é um motivo pra desistir. Eu vou encontrar uma nova forma de me mover. Talvez o que esteja faltando não seja motivação pra você, mas sim desespero. Eu não tô aguentando ver o tempo que eu tô ficando sem postar, por exemplo. Mas mesmo assim, eu não posso adiar, nem me acomodar. Eu já ralei muito até aqui, 68 vídeos e 1 ano e meio de YouTube. Infelizmente só tem um jeito na sua vida de você se livrar da frustração. E infelizmente o único jeito é vencendo. O nosso maior inimigo sempre vai ser nós mesmos. O inimigo não é a procrastinação, a preguiça ou as redes sociais, é você. Porque é você quem permite que essas coisas te dominem. Esses desejos não te fazem mal agora, mas te lembram na mesma hora do quão fraco mentalmente e disciplinadamente você ainda é. Mas não dá pra se cobrar assim também, porque até quem é forte um dia já foi fraco e quem é sábio um dia já foi tolo. No final todos somos humanos. Eu falho, você falha. Falhar é uma coisa, tudo bem, mas perder o foco no objetivo é a prova mais irrefutável que ainda não somos bons nisso. É a prova que ainda estamos em fase de aprendizado. E isso não é ruim, porque se a gente resistir até o final dessa fase, seremos muito melhores do que quem desistiu no meio do caminho. Mas o objetivo final não é ser melhor do que ninguém. O objetivo final é ser melhor do que você mesmo. Quer saber quem realmente te atrapalha? Olha no espelho, que você vai descobrir quem é seu real inimigo, quem te atrasou desde sempre. E escolhe qual vai ser a sua decisão, ele ou você. Esqueça tudo que te incomode e abrace a dor. Você tem um celular e a si mesmo. Ou seja, já tem tudo pra ser o melhor praticamente hoje em dia. O resto é só preguiça e covardia, como diria o Barou. Então fuja da procrastinação enquanto há tempo. Porque enquanto você tá se lamentando, tem alguém buscando seus objetivos com garra. Como diria Charles Darwin, um homem que se atreve a desperdiçar 1 hora da sua vida, não descobriu o valor da vida. O limite que nós mesmos colocamos na nossa vida como procrastinação, jogando horas do dia fora, é a chave que diferencia dos que conseguem dos que só lamentam. Então nunca se vitimize reclamando de como é difícil. Você falou que ia fazer, então vai lá e faz, irmão. Sustenta a palavra que você disse. As pessoas querem evoluir, mas não querem se desconstruir. Querem vencer, mas não querem mudar nada em si. Querem resultados mantendo a mesma mentalidade que já falhou antes. E pra vencer não funciona assim. Se a sua versão atual não te leva pra frente, ela precisa ser deixada pra trás. Você precisa ter coragem de abandonar quem você é hoje, pra se tornar quem você vai precisar ser no futuro. Porque, no fim, isso é sobre o que você faz quando tudo tá caindo. Você afunda junto ou vira algo completamente diferente. Quando o Barou vai para o Ubers, ele finalmente evolui para o trabalho em equipe. Ele se torna o rei dali. E assim ele entende que ele pode tocar a bola, que ela sempre vai chegar nele. Isso acontece depois do Snuff contar a história do melhor amigo dele, o Mickey Moon, que tirou a própria vida depois de perder o seu talento. E ele era que nem o Barou. E isso preocupou muito o Snuff, porque o seu amigo, quando percebeu que não poderia ser o rei do mundo, ele preferiu desistir de viver. E o Snuff fez a seguinte pergunta: se você perdesse o seu talento, você ainda conseguiria se amar? Essa pergunta derruba qualquer um, porque até então, o Barou se definia por apenas uma coisa: ser o rei. Mas e se isso fosse tirado dele? E se todo aquele poder, toda aquela superioridade simplesmente sumisse do dia pra noite? No Ubers, o Barou entendeu uma coisa que ele rejeitava completamente. Ele não deixou de ser um egoísta, ele apenas refinou o seu ego. E mais uma vez ele evoluiu de outra forma para algo melhor. E nesse sentido de evolução, imagine que você é como uma folha em branco, e suas habilidades são a tinta de uma caneta. Você pinta a folha, mas percebe que sobraram várias partezinhas em branco. E o que diferencia alguém bom de alguém para excelente em algo são essas partes que não pareciam nada, mas que somadas levam a pessoa a um outro nível. O cara que se torna excelente é aquele que continua se esforçando mesmo tendo pouco progresso. A maioria das pessoas não estão dispostas a fazer muito esforço para ver pouco resultado. Mas vai por mim, você precisa dessas pequenas metas na sua vida para você se tornar alguém excelente. A neurociência diz que motivação gerada por metas é o motor para transformar informação em conhecimento. Sem esse foco, o cérebro não consegue realizar a análise crítica necessária para o aprendizado real. Você precisa de desespero na sua vida. O desespero te leva até suas metas mais rápido do que qualquer motivação ou disciplina. Assim como o Barou, se imagine daqui a um tempo. Ou você vai ser um lascado que vê o sucesso dos outros na TV, ou vai ser um rei. Incerteza é um bagulho que gera ansiedade. Mas você pode ver isso de outro jeito. Quando o Barou rouba o time do Snuff,
e manda ele se ferrar depois das táticas do Uber serem neutralizadas 3 vezes seguidas. E a incerteza de como as coisas vão ser a partir dali deixam ele faminto. E ele se joga de cabeça no jogo, dando a vida para liderar o time e esmagar o Isagi, não se importando com o que ia acontecer caso ele falhasse. Se fossem rir dele, nada disso importava. Ele só queria tentar as coisas da própria maneira, com caos, e usando seus servos, agora não mais escravos. Ele faz mais um gol. Assim como ele diz, futebol é a maneira para ele se tornar um rei. Um estudo publicado na Nature Humaine Beauvoir demonstrou uma dualidade interessante. Embora a incerteza possa reduzir a felicidade imediata, ela aumenta drasticamente a curiosidade. Quando não sabemos o resultado, o nosso cérebro entra em um estado de busca ativa por informações. Nos estudos, isso significa que há dúvidas sobre será que eu vou conseguir? Pode ser o que te mantém engajado em querer aprender mais para reduzir essa lacuna de conhecimento. Tudo se trata do quanto você quer algo na sua vida. E tudo que você faz repetidamente vira excelência. Quer ser um pintor? Pinte todos os dias. Quer ser um cantor? Cante todos os dias. Você só precisa acreditar e você verá o resultado. Uma pesquisa de psicologia comportamental de 2024 indicou que indivíduos que agem apesar da incerteza constroem uma resiliência até 37% maior ao longo do tempo. Isso acontece porque o nosso cérebro é como um músculo. Se você força ele em uma atividade, ele fica mais forte naquilo. Ao enfrentar o desconhecido, o cérebro fortalece conexões entre a amígdala, o centro do medo, e o córtex pré-frontal, o centro das decisões, melhorando o controle emocional e a capacidade de adaptação. Mano, isso é benefício pra caralho e só basta você perder o medo de se arriscar pra conseguir tudo isso. Então me diz, depois desse vídeo, você vai continuar levando a vida desse jeito? Seu corpo aguenta, mas primeiro você precisa convencer a sua mente. Então comece se colocando em primeiro lugar. Antes de ajudar os outros, se ajude primeiro dessa vez. Você não precisa ser excelente pra começar, mas precisa começar pra ser excelente. Leva isso pra sua vida. Um leão pode voar.